aí pessoal, bem-vindos ao canal do Estúdio Barreto. Hoje nós estamos trazendo para vocês algumas formas de fixação para os quadros magnéticos, tá? A gente preparou aqui uma parede aí, com algumas peças e vamos tentar dar uma agilizada no vídeo para que ele não fique muito longo. A gente começa com a fixação do quadro magnético, que é esse modelo que tem dobra, tá? Que a gente já fez um outro vídeo falando a respeito dos tipos de dobras, dos tipos de acabamento laterais que a gente tem. Enfim, esse é o quadro com dobra, tá? O quadro com dobra ele vai ser fixado, na verdade, na parede por meio dessas garrinhas, tá? Essa garrinha é uma garrinha L, que ela pode ser utilizada para esse tipo de fixação. Vai ter na parede uma bucha, tá? E depois essas garrinhas elas são fixadas na bucha diretamente na parede. E aí o resultado, na verdade, do quadro, o que a gente espera em relação à fixação é justamente que você tenha esse resultado aqui, ó, essa facilidade de fixar. Ele vai ficar preso assim depois de pronto na parede, tá? Então ele vai ter essa forma de fixação relativamente simples aí. Duas buchas, você vai ter que fazer os furos na parede, ou se for divisória, não é necessário eventualmente das buchas, né? Mas o quadro com dobras ele tem esse tipo de fixação, tá bem? Essa é a forma que a gente já costuma indicar, e nos nossos quadros, quando a gente vende, as duas buchas e as garrinhas já acompanham o produto. Eu vou dar uma cortadinha aqui nesse vídeo para que eu possa remover essas garras aqui da parede, e depois eu volto para poder demonstrar as outras formas de fixação. Bom pessoal, agora continuando, só em relação à garrinha, eu queria só mostrar para vocês. A garrinha é esse modelinho aqui, ó, que depois vai com a bucha, tá? Que ela é encaixada dessa forma aqui, que aquela hora estava já presa aqui diretamente na parede. E esse é o kitzinho aí, são duas dessas para prender, tá? No caso do quadro o quadro com as dobras. Bom, aqui nós vamos demonstrar agora essas outras situações aqui. Essa aqui são buchas de drywall, que é esse tipo de peça aqui, ó, que é usada para fixação em parede de gesso, tá? Então é com esse tipo de bucha aqui que a gente tem que usar para poder prender. Depois eu vou mostrar também como é que ela faz a fixação nesse tipo de parede. Bom, aqui eu vou mostrar nessa parte do vídeo essa fixação aqui que a gente faz com os quadros magnéticos lisos, tá? Então no caso do quadro liso, a gente tem aí essa forma de fixação que é com a fita dupla face, tá? Que ela pode ser usada para fixar diretamente na parede, então aí, ou pode ser usado uma cola especial também. Então vai depender um pouco do tipo de parede que você tem. Se ela tem uma textura, a fita dupla face já não vai dar uma boa fixação, tá? Então aí realmente o ideal é usar em parede texturizada ou a cola, que a gente pode indicar, ou então se for uma parede lisa, ou se for fixar esse mesmo quadro, de repente for fixar como esse tipo de superfície aqui, por exemplo, que é um MDF, ou uma superfície com fórmica, vidro, ou uma chapa de aço, então a fita dupla face vai pegar bem, já não tem necessidade de fazer outros tipos de fixação mecânicas, né? Com bucha e parafuso, por exemplo. Então o quadro aqui nesse caso, quando ele é liso, esse aqui é o que a gente
trabalha que é o mais fininho. A gente tem essa opção aqui que é o que a gente chama de botão francês, tá? Eu estou mostrando aqui, estou mostrando o vídeo em 2 locais, tá? Para que o pessoal vocês possam conhecer a peça, e depois no site tem aí também as peças em detalhe, mas de qualquer forma a gente vai demonstrar aqui. Esse tipo de peça aqui, ela é fixada dessa forma, tá? Ela vai aqui com uma bucha também, igual a bucha que a gente usou aqui para colocar a garra L. É a mesma bucha de quando é parede de alvenaria, né? Quando é parede de drywall, aí já é outro tipo de bucha. Mas o parafuso para esse tipo de bucha é essa daqui. Nós vamos dar uma agilizada aqui na fixação para a gente poder ganhar tempo aí no vídeo. Então esse daqui, essa é uma forma de fixar que vai fazer a fixação do quadro com uma pequena distância da parede. Então aqui são usadas 2 peças, tá? Embaixo e mais 2 em cima. Eu não vou fixar as de cima para a gente poder ganhar tempo, mas essas pecinhas normalmente elas são usadas, são 4 peças. Normalmente elas são 2 em cima e mais as 2 de baixo para dar fixação quando o quadro magnético é liso, tá? Então ela é fixada dessa forma, e aí depois que a gente já está com as peças fixadas aqui na parede, depois por cima do quadro a gente vai fazer a fixação dessas cabeças aqui, que vai fazer com que eles fiquem presos em definitivo. Ela é apoiada nessa parte. Então esse é o aspecto. Então lembrando que ela vai ter, para esse tipo de fixação, você tem 2 embaixo e tem mais 2 peças em cima, tá? Esse é o aspecto que você tem depois com a peça fixada. Lateralmente, tá? Ela vai ter essa distanciamento, né? Que ela vai dar aqui aproximadamente 5 milímetros, tá? Então aí vai dar esse é o aspecto que ela vai dar depois de pronto. Bom, eu vou dar uma paradinha agora também, vou tirar essas peças. Bom pessoal, agora vamos voltar aqui com o vídeo, tá? Aqui a gente tem agora uma fixação que é com os prolongadores, tá? Que é no caso quando você tem o quadro magnético, né? Com essa furação, tá? Aí ele vai ter a opção de fazer a fixação totalmente encostado na parede, tá? Diretamente na parede, que aí o acabamento que você tem aí nesse caso é o mesmo que você tem eventualmente com as cabeças cromadas, né? Com essas cabecinhas aqui, elas são usadas da mesma forma que essa daqui. Então aqui eu vou demonstrar aqui nessa parte, eu vou mostrar aqui como é feita a fixação quando você usa a bucha de drywall, tá? Quando você tem ou drywall ou você tem uma divisória eventualmente aí de MDF que ela vai ser usada com esse tipo de bucha, tá? Então aqui nesse caso o parafuso que é usado já é um outro tipo de parafuso, é um parafuso mais longo, tá? Para que ela possa alcançar na parte de trás
ela tem um tipo de umas, vou mostrar aqui, ó, para vocês. Ela tem, na verdade, essas asinhas aqui, tá? Vou mostrar aqui em detalhe também, ó. Ela tem umas asinhas que justamente são usadas para quando ela passa por trás do drywall, ela vai abrir essas asinhas para dar fixação, tá? É isso que faz com que esse tipo de bucha possa ser usado na parede de drywall e dê a fixação, tá? Aqui eu vou fazer uma mostrando por trás como é que ela acaba se comportando aí. A primeira parte eu vou mostrar aqui, ó, tá? Com essa peça, esse aqui é o prolongador, né? A gente tem 3 tamanhos. Esse aqui é o mais curtinho, depois tem, esse é o de 17 milímetros, tem de 25 e tem de 50. Aí a distância da parede vai depender do tipo de acabamento que você precisa dar, qual a distância que você prefere usar. O prolongador depois ele vem com essa pecinha aqui, ó, que ela é... Então, a gente primeiro fixa essa parte na parede, tá? Depois vem com essa daqui e a gente fixa essa outra peça aqui, tá? Bom, eu vou fixar outro então, mostrando por trás qual é o comportamento que ela dá. Vou tentar pessoal, essa aqui, ó, na verdade é o que acontece na parte de trás da parede quando você está fixando com esse tipo de bucha, tá vendo? Essa abinha aqui, ó, ela vai fixar, ela vai abrir e vai dar a fixação definitiva no drywall, tá? É assim que a coisa se comporta. Aqui também na frente, depois que está pronto, ela receber essa outra peça aqui, que é a peça que vai receber, e aí depois por cima você coloca a peça e para finalizar você vai ter aí esse acabamento com a cabeça cromada também, tá? Nos quadros grandes, normalmente a gente trabalha com 6 furos, e para quadros menores aí a gente trabalha normalmente com 4 furos, tá? Então o aspecto final depois vai ser esse daqui. Então essa é a forma como vai ser feita a fixação. Aqui ele vai ficar com essa distância, né? Conforme essa é a distância que ele vai ficar. Então aqui você tem uma distância e assim é como fica o quadro com o prolongador instalado.
Bom, então, pessoal, eu vou só fazer mais uma paradinha, vou tirar essas peças e a gente já volta. Bom, pessoal, estamos voltando aí agora para fazer a demonstração, na verdade, do mesmo quadro que a gente tinha falado agora, somente a diferença é que ele vai ficar totalmente encostado na parede, tá? Então, ele vai ser fixado, aí tem um outro tipo de peça, tá? A pecinha que vai com ele é esse aqui, ó, tá? Essa pecinha aqui, ó, ela vai com esse tipo de... São dois elementos, tá? Que ela é fixada, ela é colocada aqui dentro e depois essa peça ela vai dar a fixação totalmente encostada na parede. Bom, e aí aqui, para finalizar, o acabamento também vai ser esse aqui, depois de estar instalado aqui, ó, as peças. É esse acabamento que vai ter e depois a gente coloca aí para fazer a finalização. A gente entra também com essa cabecinha para cobrir e dar o acabamento final, tá? A peça depois de pronta é esse aspecto. É assim que ela fica e aí a lateral fica totalmente encostada aí no caso desse na parede. Então, pessoal, vou dar mais uma pausa e tirar essas peças e a gente já volta com a última forma de fixação. Aí, pessoal, estamos voltando agora com essa outra forma de fixação, que é no caso quando a gente tem aí o quadro que tem a estrutura no verso, tá? Que a gente fala aqui depois é uma fixação flutuante, que é esse tipo de estrutura aqui, tá? Que ele vai ser usado para colocar ali encostado na parede também. Essa aqui já é uma peça que a gente produz aqui no estúdio, tá? É uma peça fabricada por nós, desenvolvida. Ela tem esse aspecto aqui lateral. Ela já vai, se for um quadro pequeno, vai uma peça. Se for um quadro um pouco maior, normalmente vão duas peças de fixação, tá? Aqui a gente também os furos vão ser feitos. Aí no caso da parede, quando é alvenaria, vai com as buchas de alvenaria ou drywall, enfim. Quando é fixação, a mesma situação, como a gente já fez, como a gente já falou das outras formas os outros tipos de materiais que podem receber esse tipo de fixação, tá? Bom, pessoal, esse é o resultado então da peça já fixada na parede,
tá? E aí, finalizando, ela vai encaixar aqui dentro, tá? Para ela ficar bem firme, presa bem firme na parede. Esse aí é o aspecto que ela vai ficar depois de pronto. Esse acabamento aí que a gente chama de acabamento flutuante, tá? Que ela, olhando meio mais de frente aí, você tem essa impressão de que ela não tem uma estrutura, que não tem nada fixando, ela está solta. Então, pessoal, esse é o resultado e a distância que vai ficar quando ele tem esse tipo de estrutura. Se for uma estrutura, se for uma peça que tem eventualmente mais espessura aqui, ele vai ficar mais grosso também, né? Então aí, lembrando que nesse tipo de situação também é possível, depois que a peça está, como ela tem essa estrutura traseira, de repente até dá para usar também uma fita de LED aí para fazer a iluminação aí indireta, né? Bom, pessoal, é isso. Nós vamos terminando aí o vídeo por hoje. Essas são as formas de fixação que normalmente a gente mais utiliza, e agradecemos aí vocês terem nos visto, e qualquer dúvida a gente tem aí no descritivo nosso WhatsApp e nosso e-mail, e a gente fica à disposição para mais esclarecimentos. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.